Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Quero dar um tempinho aqui para receber e acolher aqueles que estão chegando a esse ambiente, mais do que um ambiente virtual, mas um ambiente espiritual, para que nós possamos dar continuidade ao nosso propósito, aí a nossa primeira semana de palavra e oração desses 12 dias que encerram o ano de 2020. Quero desafiar você a permanecer conosco até o final e quero também desafiar você nesta hora a convidar, ou melhor, abençoar pelo menos aí alguns corações. Compartilhe o link, compartilhe este momento que estamos vivenciando como igreja, e eu quero desafiar você para estar conosco, crendo que Deus tem uma palavra para os nossos corações neste dia, mais uma porção da parte do Senhor para o nosso caminhar. Estamos aí em um tempo do qual nós dedicamos, especificamente nesses 12 dias, ao mesmo horário, para um tempo na palavra de Deus. E hoje nós temos mais uma vez também a oportunidade de recebermos mais um convidado que será bênção sobre as nossas vidas. Enquanto nós estamos aí aguardando a turma chegar, eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar aí, quem sabe, separar aí o seu aplicativo, a Bíblia que você vai estar conduzindo, Temos visto aí que os nossos preletores, pastores, pastoras, têm ido muito aos textos bíblicos, então é uma oportunidade também de nós estarmos juntos no nome de Jesus. Amém? Então eu vou dar um tempinho aí para que você possa entrar, compartilhar este momento com alguns irmãos e irmãs no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmão, irmã, nós vamos dar início, então, a esse momento especial de palavra e oração, 12 dias de propósito, e nós estamos já adentrando ao 4º dia. Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém, glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, então? Antes ainda de nós compartilharmos a palavra, ainda antes de termos este tempo específico de ministração da palavra, eu quero convidar você a juntos termos este momento de oração no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, nós vamos orar. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos diante da tua presença nesta hora as nossas vidas, glorificando e honrando o teu nome, declarando a Deus que somos Deus, e por isso nesta hora, Pai, que a graça e favor do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar, ó Deus, o nosso coração. Deus, perdoa o nosso pecado, se há algo que nos distancia, se há algo que nos impeça, ó Deus, de estarmos na tua presença, que graça e misericórdia do Senhor prevaleça sobre cada coração. Visita, Senhor, cada família, vai ao encontro, ó Deus, neste momento, ó Deus, e nós entregamos este tempo de ministração da tua palavra na tua presença. Sabedores, Deus, que é o Senhor que realiza em nós tanto querer quanto efetuar. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Nós entregamos este momento na tua presença. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar aqui, já vou aqui passar a palavra também, mas vou dividir aqui a tela com o nosso convidado. Eu quero convidar aqui o pastor Gilberto, pastor da Igreja Metodista em Catalão, Goiás, lá na 8ª região. Então nós estamos hoje recebendo o nosso convidado, o instrumento de Deus que irá nos abençoar neste tempo no nome de Jesus. Pastor Gilberto, seja bem-vindo a esse momento, aos nossos 12 dias de propósito, crendo que hoje não será diferente. Deus tem uma palavra através da sua vida a ministrar o nosso coração. Então, pastor Gilberto, fique na liberdade, ele vai ter uma oportunidade também, quem sabe no início, de se apresentar melhor, e estamos aí na dispensação deste tempo de ministração no nome de Jesus. Amém? Pastor Gilberto.
Amém. Graça e paz, pastor Bruno, graça e paz, irmãos da nossa querida Igreja Metodista em São José do Rio Preto, e com certeza também de outros irmãos que já fazem parte, né, desse grupo, de outras cidades. É um grande privilégio estar aqui com o meu amigo, o meu irmão, pastor Bruno, né, e nós temos um relacionamento já de anos de convivência, um amor de Cristo Jesus, e esse amor que tem nos unido. De vez em quando a gente se encontra, né? Mesmo porque a Sofia também é nossa filhada, né? Nós amamos ela e toda a sua família de coração, pastor. E é um grande privilégio estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor, né? Fazendo realmente um propósito com Deus, que é a finalidade dessa campanha, porque Deus, ele abençoa aqueles que têm um propósito firme, porque confiam no Senhor, né? E hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que me foi dada aí como tema, talvez não exatamente o tema que me foi proposto, né, que é crescendo na vida cristã, mas eu vou estar abordando um pouco também do tema do crescimento, mas do crescimento em amor, porque eu creio que todo crescimento espiritual, todo crescimento na vida cristã só será completo se verdadeiramente crescermos no amor. Então eu quero, antes de tudo, orar com você também, para que não seja eu a falar, mas que o Espírito Santo venha usar a minha vida e venha tocar o teu coração, venha te motivar a crescer, a desenvolver o seu crescimento, a sua maturidade no amor de Cristo. Vamos orar então. Pai, te louvo, te agradeço por essa noite, por estar aqui com o meu amigo, por estar aqui com os nossos irmãos em Cristo Jesus, por este momento precioso de conhecimento da tua palavra, de crescimento espiritual, de estarmos firmando um propósito firme em ti. Peço que teu Espírito Santo fale a cada coração, Senhor, nessa noite, de uma maneira toda especial. Eu quero te pedir isso agora, que não seja eu a ministrar, mas o Senhor venha usar a minha vida como instrumento para falar aos corações agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, o texto base, né, da nossa meditação, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, é um texto bem conhecido como o poema do amor. O texto diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Mas não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Queridos, nós
precisamos urgentemente aceitar o desafio da palavra de Deus para crescermos em amor. E eu quero começar essa palavra nessa noite falando de uma frase que eu li um tempo atrás, que me levou a refletir profundamente aquilo que nos faz diferentes como igreja. Muita gente acha que um cristão ele é diferente pela roupa que veste, ele é diferente talvez pela sua cultura, mas se nós entendermos profundamente o que nos faz diferente, nós vamos entender que se formos uma igreja que tem como principal objetivo amar e cuidar das pessoas, nós acreditamos que assim nós estaremos amando e servindo a Deus. Estaremos verdadeiramente crescendo da maneira que Deus deseja e propõe para cada um de nós. E este é o grande diferencial de todo aquele que é discípulo de Jesus. Por isso que Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, versículo 35. Amados, ainda que esse texto ele seja bem conhecido, viver o amor e crescer em amor é um desafio para nós. E a palavra original desse texto para amor, nós sabemos que não é o amor sentimental, mas é um amor experimental, porque é o amor ágape, que tem a conotação de dar-se voluntariamente. Então, esse amor descrito pela palavra de Deus, no qual nós temos que crescer, é o amor de Jesus. E quando nós crescemos em amor, na verdade, nós estamos crescendo em Cristo Jesus. E muita gente confunde amor com sentimentos. Sentimentos nem sempre nos levam a tomadas de atitude, mas obediência sim. Então nós vamos aprender nessa noite algumas lições desse texto que eu considero assim preciosíssimas para que nós possamos crescer em amor. E a primeira lição que nós aprendemos é que o amor é mais importante do que conhecimento. O amor é mais importante do que conhecimento. Por isso, Paulo ele começa dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Existe nesse texto explicitamente a ideia do conhecimento humano. O texto ele fala do falar em línguas, a língua dos homens. O texto fala de conhecer todos os mistérios, toda a ciência. E ele sugere exatamente a relevância do conhecimento. O conhecimento ele é muito importante. Sim, o conhecimento humano na época do Novo Testamento era praticamente o bem maior que alguém poderia ter. Por isso que surgiram vários movimentos, como o gnosticismo, que tentou fazer do conhecimento uma espécie de religião. Paulo, então, ele deixa claro que o amor, ele supera todo conhecimento. E aqui, uma frase que eu quero dizer aqui para vocês, que eu acho fundamental, é que conhecimento sem amor, ele é apenas uma informação, apenas razão, apenas uma cultura individual. Quantas pessoas que nós conhecemos que são assim, que têm um conhecimento elevado, uma cultura elevada, até mesmo da Bíblia, até mesmo no sentido teológico, doutrinário, conhecem muito, mas não amam, ou amam muito pouco. Podem até conhecer a palavra,
pode até saber versos bíblicos de cor ou doutrinas da Bíblia, mas essas pessoas muitas vezes não têm o amor que é capaz de transformar todo o conhecimento que tem em serviço ao próximo, transformar o conhecimento em um bom relacionamento na família, um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, um bom relacionamento até mesmo na igreja. John Piper, ele fez um comentário interessante sobre 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 1, quando ele diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele disse o seguinte: o conhecimento é suscetível ao orgulho, porque é resultado de se obter e não de dar. O conhecimento é uma possessão, é algo que nós conquistamos. Por isso nós nos inclinamos a nos orgulhar diante do conhecimento. Por outro lado, o amor é um ato de dar e não de conquistar, não de obter. O amor não é uma aquisição. Ele nos move para fora, porque o amor ele sempre compartilha. Ele pensa visando não seu próprio interesse, mas o interesse dos outros. O amor, muito mais do que edifica a si mesmo, ele edifica a fé dos outros, e não o ego daquele que ama. Então, a primeira lição que nós precisamos aprender sobre o crescimento em amor, o amor é mais importante do que qualquer conhecimento conquistado. E nós, como igreja, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a expressar o amor. As pessoas não querem saber o quanto nós conhecemos da palavra de Deus, mas as pessoas estão carentes de amor, de acolhimento. As pessoas precisam do amor de Jesus. O amor de Jesus que flui do nosso coração, que flui também da nossa vida, se nós conhecemos esse amor. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que o amor é mais importante do que a espiritualidade. O amor é mais importante do que a espiritualidade. Paulo ele diz no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Não adianta você ser um irmão fesudo, né? Um irmão de muita fé, um irmão que expressa a espiritualidade com muitas emoções, com gestos. Paulo, ele cita nesse texto 2 dons extremamente importantes na espiritualidade dos discípulos. Ele cita o dom de profetizar, que é importante, que é o de proclamar a palavra, e o dom da fé, a ponto de ter a fé para remover montanhas. E nos 2 casos existe um apelo ao exterior, aquilo que as pessoas podem ver. As pessoas podem ver e admirar a nossa fé, admirar a palavra que nós ministramos. A fé era o tema religioso mais importante do judaísmo, e a profecia era uma discussão muito séria na igreja de Corinto. E há tanta gente espiritual, e Paulo trata dessa questão da igreja de Corinto, porque era uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja onde o fluir dos dons era evidente, mas não era evidente o amor entre eles. Havia entre eles muito ódio, muito rancor, havia entre eles divisões. Amados, há tanta gente espiritual que não ama, gente que age com ódio, gente que age com rancor, apesar de se sentarem até mesmo no banco da igreja. Pessoas assim são frias e ferem umas às outras, muitas vezes, até sem pensar.
pessoas que agem com malícia, são maldosas em seu julgamento. Espiritualidade não substitui o amor. Precisamos crescer em amor, de fato e de verdade. E a prova desse crescimento é o quanto nós perdoamos. A prova desse crescimento é o quanto nós sabemos ser tolerantes, o quanto nós sabemos caminhar uns com os outros em unidade. Mas, em terceiro lugar, a palavra do Senhor também nos diz que o amor é mais importante do que as obras. O amor é mais importante do que as obras. Interessante isso, né? Parece uma contradição. Mas os irmãos verão que não é uma contradição. Paulo diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Há uma música do Asaf Borba que diz o seguinte: você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Eu posso também aqui dizer que a gente pode fazer muitas obras e não refletir um amor genuíno, um amor verdadeiro. O texto, ele fala aqui de distribuir todos os nossos bens entre os pobres e de entregar até o nosso próprio corpo para ser queimado como um mártir. Tudo isso é uma iniciativa muito grande, é um sacrifício pessoal elevadíssimo. Poderíamos até dizer que é uma prova de altruísmo. No tempo do Novo Testamento, a caridade era muitíssimo utilizada. Então, dar esmolas era algo muito bem visto. E sofrer também por alguma pessoa também era relevante naqueles dias. Então, Paulo rechaça essa ideia, mostrando que apenas a caridade não é o suficiente. Por isso que eu gosto, né, da versão bíblica, onde fala ainda que eu falasse a língua dos homens do amor se não tivesse amor e não caridade. Eu acho que a gente pode ter caridade sem amor. A gente não pode ter amor sem caridade. Não sei se os irmãos estão entendendo. Apenas o gesto não é suficiente. Deus aqui, ele trabalha a nossa intenção. É necessário que haja uma motivação correta para fazer o bem, para fazer caridade. Uma intenção que não esteja ligada ao marketing, à propaganda. Olha o que eu fiz, gente. Olha o que a nossa igreja está fazendo. Muitos hoje são capazes de dar, mas não são movidos por um amor genuíno. E assim é com todo respeito, com os espíritas que fazem obras de caridade, pensando em termos espirituais de autoajuda. Ou seja, eu vou fazer obras porque eu quero ter uma reencarnação melhor. Ora, a Bíblia jamais ensina isso. Amados, é preciso entender que o gesto por si nem sempre representa um coração amoroso. Nós devemos ter motivações nobres, no caso, o amor sem interesse algum, sem interesse de publicidade, sem interesse de receber algo em troca, interesse simplesmente de dar como Cristo se deu. Amém? E terceiro lugar, em quarto lugar, nós vamos aprender que o amor é o caminho para a maturidade. A gente não pode falar de crescimento sem falar de maturidade, irmãos. O amor, ele é mais importante do que as obras, mas ele é o caminho para a maturidade em Cristo Jesus. Sabem, queridos, existe um tempo em nossas vidas que está tudo certo agirmos como crianças, mas nós precisamos entender que há um tempo
em que a fase de menino e a fase de meninas, ele deve passar na nossa vida. No versículo 11, Paulo lhe diz algo interessante. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha que coisa tremenda aqui. Paulo diz: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu gostei desse termo que Paulo usa, logo, mas logo, ou seja, Paulo entendeu rapidamente que havia uma nova fase na vida cristã, uma fase de adultos, que não caberia mais alguns comportamentos que eram próprios de criança, eram próprios de menino. E rapidamente, então, ele diz: eu acabei com as atitudes de menino. Eu não quero mais ser menino ou menina na fé. E neste sentido, nós temos algumas características da meninice espiritual. Isso aqui é muito importante para o nosso crescimento, para entendermos que nós precisamos deixar a meninice espiritual. A primeira característica é o falar como menino. Conhecemos uma pessoa madura pela maneira como ela se comunica com as pessoas. Já viu gente que fala sem pensar, que agride, que xinga, que diminui os outros, que grita? Muitas vezes pessoas assim, elas têm uma atitude de menino. Tiago 3, versículo 2, apóstolo Tiago lhe diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. O menino, ele nunca se preocupa com a sua forma de falar. Todos nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, pois a vida e a morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E que seja, então, o nosso falar um manancial de bens, para edificar, para abençoar e não para amaldiçoar. Eu vi uma frase que uma irmã aqui de Catalão, ela disse certa vez, em uma de nossas reuniões: maturidade espiritual é quando você aprende a se calar e a se afastar para não agredir e não ser agredido. Nós precisamos, então, deixar de falar como menino. Que a nossa palavra seja bem temperada com sal. Que a nossa palavra seja para abençoar, seja para proclamar as boas novas. Em segundo lugar, Paulo fala aqui do sentir como menino. Conhecemos uma pessoa madura pela maneira como ela lida com seus sentimentos. É interessante isso. Eu creio que a instabilidade emocional é um sentimento muito presente em crianças. Crianças, ou elas são muito eufóricas, brincam, riem bastante, se alegram, mas ao mesmo tempo elas reagem com tristeza, com agressividade, com uma instabilidade emocional, se estressam e reagem de forma explosiva e precipitada. Na psicologia, a instabilidade emocional é uma característica da personalidade. Quem sofre com ela muda constantemente seu estado de ânimo sem causa aparente ou razoável. E assim são pessoas que são norteadas, dirigidas pelos seus sentimentos. O instável, o cristão que é instável, por exemplo, ele não tolera as frustrações. Ou seja, se alguma coisa sair diferente de como ele planejou,
ele terá uma série de respostas emocionais e comportamentais que são muito intensas, que são extremas, como a raiva, a agressividade, seja consigo mesma ou com as pessoas que estão ao seu redor. Queridos, nós precisamos aprender que fé não é sentimento. Nós precisamos entender que fé é convicção, é certeza. Por meio dela, nosso espírito tem acesso a Deus e ao mundo espiritual. Nesses dias de pandemia, as pessoas estão surtando, perdendo o equilíbrio. E nós precisamos nos firmar na palavra do Senhor. Precisamos firmar a nossa mente na palavra. Observemos que a firmeza da fé foi proclamada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, quando ele disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, ele não disse sentimos ou vemos, mas ele disse sabemos. Então, saber é algo que envolve a sua razão, é algo claro, é algo concreto, inabalável. Se Deus disse algo, nós sabemos que isto é verdadeiro, que isso é realidade. Não dependemos de sentir ou de ver alguma coisa sobrenatural, porque nós não somos mais como meninos, nós não estamos num estágio de maturidade que nos fará bem e fará bem as pessoas ao nosso redor. Quando Jó estava mergulhado na sua tribulação, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó não disse: eu sei, eu sinto que o meu Redentor vive, não, mas ele disse: eu sei, é convicção. Precisamos crescer, deixar os sentimentos de menino. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre o pensar como menino ou pensar como criança. Conhecemos uma pessoa madura pela maneira como ela lida também com seus pensamentos. Mas como que eu conheço o pensamento de uma pessoa? Jesus fala de uma maneira simples. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Uma pessoa imatura é como uma criança que não desenvolveu na sua mente um discernimento, uma percepção clara daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, quando nós falamos daqui do pensar como criança, nós estamos falando de discernimento. 1 Coríntios 14, 20, Paulo fala uma palavra bem interessante. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo. Sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na Nova Versão Internacional, esse texto diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amém, queridos? Nesse tempo, nós precisamos que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus. Não por aquilo que o mundo diz, não pelo desespero, não pelo medo que campeia do tempo que nós estamos vivendo. Muitos cristãos estão vivendo atemorizados, mas Deus não nos deu espírito de medo. Não é isso que deve estar no nosso pensamento. Paulo conclui esse texto dizendo: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Preste atenção, eu estou encerrando agora essa palavra. Corinto era uma cidade conhecida, não pelo seu porto, mas ela tinha também muitos espelhos
que eram produzidos ali com metal polido. Só que os espelhos não eram como são os nossos espelhos hoje. Ainda que fossem capazes de refletir a imagem de quem olhava para eles, o que eles viam era apenas uma expressão que não era exata da realidade. Então, no tempo que nós estamos vivendo, enquanto nós estamos aguardando o retorno de Cristo, tudo que vivemos, tudo que sabemos, tudo que sentimos, que conhecemos, é parcial. Não temos um conhecimento pleno. O conhecimento pleno se dará quando Jesus voltar. Glória a Deus, né? Contudo, o crescimento no amor é que vai tornar a nossa vida hoje, a nossa compreensão cada vez maior, a nossa intimidade cada vez maior com Deus, até que chegue o tempo, no reino da sua glória, em que o Senhor trará, em que conheceremos na mesma proporção que nós também somos conhecidos. Por isso, Paulo encerra o pensamento dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém o maior desses é o amor. Que você se proponha, meu querido, minha querida, a crescer em amor, para que o ano de 2021 seja um ano em que Deus vai fazer de você um instrumento para a implantação do seu reino aqui na terra. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Talvez nesse momento você tenha percebido que não tem crescido no amor, não tem conseguido perdoar, não tem conseguido conviver, não tem conseguido andar a segunda milha. Já é momento de crescermos nesse sentido também. Amém? Vamos orar então. Aí depois eu passo aqui esse término para o pastor Bruno. Pai amado, nós estamos diante de Ti. Eu quero colocar cada família, cada irmão, irmã, presente através dessa live, para que todos, ó Pai, sejam tocados, animados, motivados a procurar um crescimento em amor, a fim de que o Teu nome seja exaltado e conhecido, e que nós sejamos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, através desse amor. Eu te peço agora que o Senhor venha quebrar todas as barreiras de ressentimento, de ódio, de amargura, e que aquilo que é impossível ao homem, nós sabemos que é possível para Ti. Que o Senhor venha fazer isso em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Quantos aí podem dar um glória a Deus por essa palavra abençoada? Glória a Deus, pastor Gilberto, que bênção, glória a Deus. Pode deixar aí uma mensagem, meu irmão, minha irmã, né? Participe conosco, né, na interatividade aqui, né? Glorifica o nome do Senhor, que Deus possa, né, continuar a falar o teu coração, ainda no restante dessa noite, né, ainda no findar deste dia, né, que no nome de Jesus, quem sabe no descanso, o Senhor venha completar. É o que Deus tem feito, é o que o Senhor tem feito nesses dias, né? Cada dia você tem derramado um pouco mais, né, daquilo que Ele tem para as nossas vidas, por intermédio da palavra e do comprometimento, propósito que nós estamos realizando nesses últimos dias do ano de 2020. E como o pastor mencionou aqui, né, o pastor Gilberto mencionou, que possamos crescer em amor para a glória de Deus. Amém? Pastor Gilberto, nossa gratidão mais uma vez, viu? Que Deus abençoe. Um abraço à família, um abraço também a todos os irmãos e irmãs de Catalão, Igreja Metodista em Catalão. Louvamos a Deus por esta igreja, né? E amanhã, quero deixar aqui o recado aqui para todos e todas que nos acompanham. Amanhã, às 19h30, teremos
né, mais uma oportunidade aonde nós estaremos juntos para crescermos, avançarmos dentro deste propósito, esses 12 dias de propósito no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos terminando aqui, né, e compartilhe, né, através aí do link, essa mensagem com alguém. Com certeza vai ser uma mensagem que vai edificar corações para a glória de Deus. Amém? Que você tenha uma boa noite, fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. Pastor Gilberto, fique na paz. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e todas no nome de Jesus.